E aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Bolsa. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, que tem muito conteúdo sobre bolsa de valores. E quem já é macaco velho aqui do canal, não esquece daquele like, que é sempre muito importante para a gente entender que o nosso conteúdo está sendo relevante para vocês. Hoje a gente está assim porque sim, nós teremos aqueles nossos collabs que são meio que virtuais, né? Que a gente conversa com uma pessoa à distância. E uma pergunta que vocês têm me mandado muito lá no Instagram e às vezes aqui nos comentários é como que a gente faz para escolher alguns fundos de investimento, não fundos imobiliários, tá, gente? Disso já tem vídeo aqui no canal. Fundos de investimento mesmo. Então, hoje, e eu já quero colocar aqui o Felipe na tela comigo, a gente vai falar justamente sobre isso, né, Felipe? Bea, tudo bem? Muito obrigado aí por participar desse tema tão relevante para o investidor e cada dia está mais presente aí no dia a dia e é um instrumento de investimento super importante, né? Acho que no Brasil é muito importante, muito utilizado pelos private bank, pelos varejo alta renda e lá fora também. E a gente quer desmistificar um pouquinho esse mundo aí que são os fundos de investimento, já falando sobre o que a gente vai falar hoje. Você sabe que eu já quero começar, Felipe, trazendo aí alguns pontos que as pessoas sempre colocam sobre fundos de investimento, falando assim, colocar meu dinheiro em fundo de investimento é dar dinheiro para o gestor, é porque eu estou pagando taxa de performance, porque eu estou pagando a taxa de administração, e eu acho que é importante a gente conseguir separar, né, porque existem diversos tipos de fundos de investimento que a gente pode agregar na nossa carteira, e também perfis de investidores. Eu, Bea Aguilar, apesar de respirar o mercado todo dia para gerar todo esse conteúdo para vocês e, óbvio, para cuidar do meu próprio dinheiro, eu tenho fundos de investimento. Por quê? Eu fui para o fundo de investimento em ouro. Aí, claro, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando, né, do Gold 11, do ETF, que essa será uma possível troca, mas existem fundos de investimento que tendem a agregar a nossa carteira, mesmo que a gente tenha já uma carteira de ações. E claro que eu acho que também cabe a gente ressaltar que existem algumas pessoas, alguns investidores que não têm tempo para fazer esse stock picking, que não tem tempo para ficar acompanhando todas as empresas que colocam na carteira, e eventualmente vai ser melhor mesmo acabar terceirizando esse serviço, vamos dizer assim. Acho que muita gente, inclusive, que tem muito dinheiro e que teria total capacidade para olhar para o mercado e fazer esse stock picking, como o Felipe já bem ponderou ali no início do vídeo, elas poderiam fazer esse stock picking, mas às vezes elas têm os próprios negócios para tocar, as próprias empresas, aqueles impérios, etc e tal, e o fundo vai acabar sendo uma alternativa. E aí, falando em fundos de investimento, né, Felipe, acho que eu já comecei com essas ponderações pra galera, né, não torcer o nariz logo no início, porque acho que as pessoas, elas torcem o nariz, mas sem conhecer as realidades de cada um, e eu acho que a gente tem que ter esse tipo de empatia, né? Como é que foi 2020, né, o nosso cenário macro e também para esse setor de fundos, né? Até antes de começar, vou citar um ponto que você citou, que é muito parecido com fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários caem no gosto do investidor. Muito mais fácil, você consegue comprar muitos imóveis, você consegue comprar imóveis que você não conseguiria. E fundos de investimento têm algumas similaridades, então tem um monte de benefício, né? Diversas estratégias que você não consegue fazer sem ter um time gigante, diversos ativos que você não consegue operar. Você vai falar, vou comprar lira turca, vou comprar o rublo russo, vou comprar moedas, vou operar a Ásia. O fundo tem diversas funções ali e tem um número muito grande de investidores do Brasil em fundos, né? E a gente acredita que vai continuar crescendo. Mas voltando para falar, pode falar, Bea. Eu tenho mais uma ponderação. Você lembra que no ano passado, ainda a Argentina, né, claro que tá vivendo aí uma crise que, enfim, é muito triste, mas muita gente estava falando, caramba, é crise na Argentina, eu quero aproveitar essa oportunidade e ver como eu faço. Eu falei, cara, assim, ó, eu acho que é um mercado extremamente volátil, os ciclos da Argentina econômicos, eles também são um pouco diferentes do nosso, principalmente quando a gente fala no quesito tempo. Se você não manja de Argentina e você só tá querendo ir lá porque tá tudo muito barato, vai através de fundo, porque quem tá ali no fundo, cabeça daquele fundo, ele respira Argentina, ele sabe como funciona, e não vai ser a gente que vai cair de paraquedas e tentar fazer algum dinheiro, né? Exatamente, tem fundo que tem analista, tem gestor alocado nos países, né? Que nem a Argentina, na América Latina. Então é um negócio super importante, que só estando mais perto ali, você consegue fazer uma análise melhor, mais aprofundada, né? É o que a gente fala, às vezes tem analistas de fora no Brasil, então para tentar entender um pouco do que acontece aqui. Então são diversos fatores. Mas falando um pouquinho do cenário, 2020 foi um ano muito diferente, né? Um atípico, uma pandemia, Covid e algo que não era esperado no nosso mercado, né? Não só no mercado, mas no mundo todo. Isso mudou muito a dinâmica, né? E não impactou só o mercado de ações. Muita gente fala, impactou só ações. Não,
impactou ações, impactou moedas, impactou dólar, ouro, todo tipo, impactou curva de juros, títulos do Tesouro. Então, acabou impactando todo o mercado completo, né? Então, todas as estratégias acabaram tendo seus altos e baixos, né? Então, está começando aí 2021 com uma ótica diferente. Acho que a vacina é de suma importância para isso. E o que a gente fez aqui dentro de casa? A gente preparou um ranking com os melhores fundos de 2020. A gente acredita que olhar só para retorno, que é algo muito comum que acontece, Bea. Muita gente vai investir em fundos, vai começar os aportes em fundos e olha basicamente retorno dos últimos 12 meses. Vai lá, vê o fundo que teve maior retorno nos 12, 24 meses e investe. E se olhar só para o retorno, é um negócio super complicado, né? Porque o retorno não diz muita coisa. Não diz que se o gestor acertou por aquele motivo, por outro motivo. Então, você tem que olhar com uma maior profundidade. E é o que a gente fez nesse ranking. Então, a gente preparou um ranking com os 10 melhores fundos de ações, os 10 melhores fundos multimercado e os 10 melhores fundos de renda fixa, onde a gente analisa risco, retorno. Então, a gente faz um índice, né, que é o Sharpe, que associa o retorno ao risco. Então, quanto mais eficiente é o fundo. E a gente dá muito valor também para a liquidez, ou seja, aquele resgate, né? E dê mais quanto que o dinheiro cai na tua conta. Porque o dinheiro tem um valor no tempo. Isso tem que ser precificado. Então, a gente analisou a indústria de fundos inteira. Então, a gente tem muitos fundos no Brasil, tem mais de 20 mil fundos. Então, a gente analisou e fez essa lista. E a hora que a gente vê, você vai analisando, né, fundo por fundo, setor por setor, você vê que algumas características foram similares ali. Vou destacar algumas assim, e a gente preparou um relatório bem completo. Então, a gente tem lá o ranking de 2020 com tudo que você precisa saber, um ranking bem completo, falando muito de metodologia, de como olhar um fundo, ensinando como olhar um fundo, né? Acho que desmistificar um pouco isso é super importante, que é a função da Levante Advice, né? Um portal, é um hub exclusivo de fundos de investimento. A gente faz rating de fundos, então a gente avalia os fundos. Então tem um pouquinho de lá, então tem os 10 melhores FIAs, fundos de ações, os 10 melhores FINs, fundos de multimercado, e os 10 melhores fundos de renda fixa. Pois é, Felipe, eu ia te perguntar isso, né? Porque a Levante Advice, ela tá fazendo, então, toda essa curadoria desses fundos e elencando quais são os melhores. Esse relatório que você falou, galera, o relatório está aqui na descrição, a gente sempre deixa os relatórios aqui, então vocês podem baixar, bem tranquilo. E aí eu queria voltar um pouquinho naquele ponto, porque todas as indicações vocês conseguem no relatório, tá, gente? Eu acho que o foco aqui hoje do vídeo é realmente trazer quais os critérios que a gente tem que olhar na hora de escolher um fundo, porque a nossa ideia é claro que a gente de vez em quando entrega o peixe para vocês, mas a gente também quer ensinar vocês a pescarem, né? Que vocês consigam eventualmente caminhar também com as próprias pernas e fazer aí as próprias pesquisas. Você falou essa questão de risco-retorno, de liquidez e tudo mais. Quais os outros pontos que você considera igualmente importantes e que as pessoas elas precisam olhar na hora de escolher um fundo, Felipe? Bom, super legal esse ponto, Bea, que é o seguinte: então a gente analisou o mercado inteiro, né, os 20 mil fundos, com essa análise quantitativa. Mas a hora que a gente faz uma análise do fundo de verdade, né, olhando para o quali, é super importante. O que a gente separa? O quant me mostra o passado, me mostra retorno, me mostra liquidez, me mostra eficiência, me mostra se aquele fundo foi bem. Então ele me dá uma janela do passado. O que a gente tem que olhar para ver se aquele fundo vai ser bom é o qualitativo, que vai me mostrar o futuro. Então a gente tem uma nota aqui, um rating, que são 5 estrelas, de um pior, 5 melhor, onde a gente analisa todo o fundo, toda a estrutura. Então eu vou citar aqui e vou até colocar na tela como que é essa conta aqui que a gente faz. A gente analisa o fundo, então a gente faz uma due diligence no fundo, entrevista gestor, entrevista pessoal de risco, entrevista todo mundo, documentação. A gente chega até a entrevistar ex-funcionário para saber como que funcionava, né? Porque não pode ser a cabeça só de um gestor, tem que ter processo. Então, a gente atribui 20% da nota geral para pessoas. Isso leva em consideração formação, experiência, remuneração, quantidade de funcionários. Outros 20% para processos. Então, pesquisa, como é construído o portfólio, como são tomadas decisões, governança, como é a equipe de risco, como que é a proteção e muitos outros fatores. 10% a gente dá de nota para a gestora. Então, é o tempo de existência, se ela tem mais produtos, como é a estrutura de como uma empresa é mesmo. E outros 50% a gente dá para performance. Então, a gente faz ali uma avaliação quantitativa do retorno, né? Se aquele retorno foi sorte ou não, se aquele retorno ele acertou ou não, porque tem muito disso, Bea. Esse ano foi cheio disso, né? Muita gente atirou no que viu e acertou o que não viu.
Isso é um problema, né? Muita gente foi bem, mas foi por sorte. E muita gente foi mal, mas por azar. Então, você tem que ponderar isso. Então, é super importante para a gente fazer essa avaliação qualitativa, né? Você olhar o gestor, né? Então, a gente faz entrevista, processos, uma série de coisas do diligence, né? Mais de 100 itens a gente avalia dos fundos, a gente abre o capô do carro mesmo para ver o que tem lá embaixo e a gente consegue chegar na nossa nota, que é super importante, né? É o que... Eu trabalhei já nessa área, né? De alocação de fundos, que é muito o que a gente faz dentro de casa, né? Hoje, a Levante Advice possibilita algo que antes somente Private Bank, só Wealth, que a gente fala, né? Que fazem Fund of Funds, fundos de fundos, só o pessoal alta renda tinha. Então, a gente está trazendo essa informação hoje para a pessoa física, hoje para o varejo, num portal totalmente grátis ali, tá super legal. E tem muitas outras coisas, né? Tem o nosso consolidador de carteira, a gente tem uma rede social de gestor para você seguir os seus gestores, saber onde que ele é formado, quais são as posições para saber o currículo dele, onde que ele é formado. Você consegue abrir a carteira de todos os fundos, saber quais são as verdadeiras posições, né? O fundo X tem 10% em Vale, 5% em Via Varejo, e daí você consegue simular a sua posição para saber exatamente o que você está comprando. Então, eu recomendo que vocês entrem no site, baixem o relatório, que tem o ranking de 2020, com tudo que aconteceu em 2020, e também tem 3 recomendações de fundos para 2021. Esses 3 fundos a gente avaliou todos os pontos desses gestores, tem lá a nota do time, explicando o que aquele fundo faz para ganhar dinheiro, né? E muita gente fala da taxa de administração, né? E tem que ser sempre uma preocupação mesmo, né? É um custo, você está pagando para alguém fazer a gestão do teu dinheiro. Tem muita gente preparada que fez isso a vida inteira, que com certeza merece o teu dinheiro, merece ali, porque ele vai te trazer retorno. Além disso, Bea, eu não comentei lá no começo, mas fundos é um negócio super importante, porque você consegue diversas estratégias que você não consegue via pessoa física, via o seu banco. Como eu disse lá no começo, né? O multimercado que vai operar moeda de país emergente, vai operar moedas asiáticas, vai operar mercado de juros em algum país europeu. Por exemplo, multimercado, ações, algumas estratégias de ações demandam equipes muito grandes. Você pega fundos, tem 20, 30, 40 analistas, traders que ficam operando o mercado o dia inteiro. Operar mercado de juros no Brasil é super, super lucrativo, tem muito potencial, traz muito retorno, mas é muito difícil para a pessoa física. Ouro, fundo de crédito, né? Crédito é um negócio super complicado de fazer e para a pessoa física é muito difícil você conseguir ativos bons e rentáveis. Quando você consegue, a aplicação inicial é alta e você acaba ficando exposto a um ativo. Então, fundo de crédito é muito melhor, consegue fazer isso, consegue fazer uma diversificação. No final do dia, fica exposto a 1, 2, 3% daquele papel daquela empresa, que você não consegue fazer pessoa física. E esse tipo de gestor tem acesso a diversos tipos de produto que não chega para a pessoa física. Um pouquinho do nosso trabalho aqui é deixar mais simples esse mercado de fundos. Eu adoro fundos, é meu trabalho. Trabalhei em fundos a vida inteira, sou analista CNPI, também sou CGA, também sou gestor certificado pela CVM. Então é um negócio que eu gosto muito, que eu vejo muito valor, que eu acho que a hora que a pessoa física entender o real valor, vai ser algo muito importante. Não que você não tenha que ter ações na carteira. Não, você tem que ter ações na carteira, com toda a certeza do mundo. Mas você também tem que ter fundo. Então tem que diversificar direitinho ali. E você pega as grandes carteiras dos investidores, né? Alta renda, Private Bank, Wealth, é formada basicamente por fundos. Então essa é a minha recomendação aí. Espero poder ajudar de alguma forma nesse sentido. Não, eu acho que todos esses pontos são extremamente válidos e principalmente essa parte da diversificação em estratégias, porque haja dinheiro para a gente querer fazer tudo que a gente gostaria, né? E às vezes a gente consegue sintetizar isso numa cota de um fundo. Muita gente me perguntava, Bia, por que você tem o Alasca? E eu falei, olha, a cabeça lá do Breda, a estratégia do Alasca, ela é diferente um pouco do que eu faço, mas é uma estratégia que eu gostaria de explorar um pouquinho, né? E óbvio que é um fundo extremamente volátil. Teve anos que eu consegui ali mais de 60% num ano, assim como tem ano que foi relativamente ruim, como foi o ano passado. Mas enfim, vida que segue. E bom, Felipe, dito tudo isso, né, eu acho que todos os pontos que você trouxe são igualmente relevantes. Eu acho que ajuda bastante na hora da galera começar a escolher alguns fundos e tudo mais, até mesmo para tentar passar tudo numa peneira. Mas eu acho que outra coisa que é fundamental é a gente olhar um pouquinho para frente, né? No início a gente falou do que aconteceu em 2020 e eu acho que para ajudar a galera um pouquinho mais, a gente pode unir
todos esses pontos que você trouxe de como analisar um fundo, mas também com o cenário que você espera para 2021. Você tem aí como dar uma palhinha para a gente disso, para ajudar mais ainda na análise? Com certeza, Bea. É super importante olhar para frente, né? Para olhar o que vai ser 2021. Em 2021 a gente começa o ano já com uma esperança da vacinação sendo mais presente no Brasil e no mundo. Isso vai ser muito importante, tanto para a retomada da economia, quanto para acalmar os ânimos também, e com certeza possibilitar o crescimento. É super importante. Mas falando para o mercado, o que a gente está vendo, né? A gente já viu no começo desse ano o movimento que a gente chama de rotation, né? Rotation de carteira. A gente está vendo os setores cíclicos indo muito bem. E o destaque vai muito para commodities, né? A gente vê a China crescendo muito via infraestrutura, via investimento do governo. O governo está aumentando o gasto lá para puxar a economia. Nos Estados Unidos, a gente vê algo parecido. Com a vitória do Joe Biden, é um candidato democrata, é um candidato que vai gastar muito mais dinheiro. Já vê um pacote aí previsto de 1,9 trilhão de dólares investindo na economia, e uma grande parte disso vai para a infra. Então, é super importante esse movimento, esse fluxo de infraestrutura que ajuda a fazer esse cíclico, né? Então, a gente viu ano passado um movimento muito forte para as empresas de growth, que a gente fala, né? E-commerce, empresas de crescimento, e agora a gente vai para o cíclico. Então, a gente vai ver um desempenho muito bom de setores ligados a commodities, principalmente a minério de ferro, né? Minério de ferro crescendo muito, está tendo muita demanda, então a gente vai ver as empresas brasileiras que exportam minério de ferro, como a Vale, né? A Vale, até entrando um pouquinho nesse mundo de fundos, é uma empresa muito queridinha dos gestores, está em muita carteira, então a gente vai ver aí muito bem. E um ponto é que, para ficar bem atento, é que esse ano o Ibov vai ter um desempenho muito bom, né? Muita gente critica a formação do Ibov, que Ibov é pesado em commodities, pesado em financeiro, e a gente vai ter aí um ano positivo para esses setores, né? Para bancos, para empresa de commodities. Então o Ibovespa aí vai ter um primeiro semestre muito bom. Já falando dos multimercados, acredito que quem vai ter destaque esse ano vão ser os fundos de grandes casas, de grandes gestores, que acabam operando o mundo inteiro, né, com diversas possibilidades. Esses vão ser os destaques que vai ter muita oportunidade, né? Então, esse ano foi um ano bem difícil, 2020, mas 2021 vai acontecer muita coisa, e quem estiver bem atento, estiver operando diversos setores, vai acabar se beneficiando. E renda fixa, sendo mais sucinto agora, né? A Bia vai falar do tempo já aqui que eu estou aqui. Não, relaxa, bem. Conversa boa não tem tempo para acabar. E o povo que quer aprender sabe que fica aqui até o final do vídeo também. Renda fixa, a gente vê um mercado de crédito se estabilizando, né? O mercado de crédito, ele vinha de uma estabilização já no começo de janeiro. Então, a gente viu uma forte demanda por ativos de renda variável e todo mundo deixou meio de lado o crédito. Aí, em janeiro veio, estava retomando, aí aconteceu a pandemia, tudo. O mercado deu uma boa movimentada, né? E esse ano a gente espera uma retomada. Então, é um mercado para ficar de olho. E aquele ponto, Bea, você até comentou no começo, não, ativos de crédito não são reserva de liquidez, você não pode utilizar dessa forma. A gente viu muito bem esse 2020, quem deixava os dinheiros em ativos de crédito acabou sofrendo. Então, ativos de crédito são investimento. Acho que essa é uma conversa que vai durar muito nos próximos anos, aí que as pessoas vão começar a entender a importância de renda fixa, e renda fixa varia, né? Também, é bem isso. A galera acha que renda fixa eventualmente não tem risco, mas tem. E anos como foi o de 2020 nos ensinaram isso, às vezes, às duras penas, né? Felipe, esse nosso bate-papo foi excelente. Fazia muito tempo que eu não trazia conteúdo sobre fundos de investimento aqui no canal. Na verdade, eu acho que se tem vídeo sobre isso, deve ter uns 2 só, pelo menos. E tem muita gente que tem me perguntado sobre isso. Então, veio muito a calhar nesse momento a Levante Advice e toda essa leitura que eu também tenho feito nos últimos dias que vocês têm entregue e que agora o pessoal que está assistindo aqui, a gente também vai ter a oportunidade, porque a gente vai disponibilizar tudo aqui na descrição para vocês, beleza? Felipe, muito obrigada pelo bate-papo, você é sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado, Bê, é sempre um prazer estar por aqui e poder contribuir de alguma forma com conteúdo, com informação aqui, que é o nosso trabalho, a gente está sempre por aqui. Até mais, pessoal, tchau, tchau. Tchau, Bê, tchau, pessoal, até a próxima.